Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. E diz assim, Isaías 53, versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, e Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Querido Deus, querido Pai, agora que abrimos a Tua palavra, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações para compreendê-la, que nós não possamos ouvir aqui o que queremos, mas possamos ouvir o que necessitamos, e ao sairmos, Senhor, que nós podemos dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Que Deus seja louvado para todo sempre. Amém. Meus amados, esse capítulo 53 de Isaías é um capítulo irreconhecível. É um capítulo muito difícil de compreender. É um capítulo que fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala do amor de Cristo pelos seus filhos. Ele era o Rei do universo. Ele tinha tudo. Ele tinha todo o poder. Ele era filho de Deus Altíssimo. É o Criador do céu e da terra. Ele tinha todo o poder em suas mãos. Mas Ele se humilhou. Foi morto, foi ferido, foi maltratado, foi rejeitado, foi crucificado. Ele, diante de todo esse universo, Ele foi humilhado. Por amor a mim e por amor a você. Ele foi pregado em uma cruz. Mas não abandonou a missão que era me salvar e salvar a você. Ele dependurado em uma cruz, Ele não abriu a sua boca. Ele morreu naquela cruz, por mim e por você. Aí nós podemos perguntar: por que Cristo morreu aquela tarde? Por que Cristo morreu? Tendo todo o poder em suas mãos. Tendo todo o poder em suas mãos, por que Ele morreu e não fez nada? Um homem mau, quando ele morre pelo que ele cometeu, parece até justo. Mas um homem bom, quando morre pelos pecados de outra pessoa, pelos atos de outras pessoas, isso é injusto, é incompreensível. É imoral isso acontecer.
Cristo. Nunca poderia acontecer um homem bom morrer pelo homem mau. Agora veja o que o profeta escreveu, o profeta Isaías escreveu. Às vezes nós começamos a ler e nem paramos para pensar ou para analisar o que o profeta escreveu no capítulo 53. Veja o que ele escreveu no versículo 1. Quem deu crédito às nossas pregações e a quem se manifestou o braço do Senhor? Meus queridos, Isaías estava questionando: Senhor, não tem como isso acontecer. Isaías, há muitos anos antes de Jesus, ele profetizou que Jesus ia morrer em uma cruz. Mas ele falou bem assim: eu vou escrever mesmo porque o Senhor está pedindo, o Senhor está mandando eu escrever, mas ninguém vai dar crédito nisto. Ninguém vai dar crédito nisto que está acontecendo, que o Senhor pediu para que eu escrevesse. E quantos hoje não dão crédito no que Isaías escreveu lá no capítulo 53? Quantos não dão crédito no que aconteceu ali? Em outras palavras aí, Isaías estava dizendo que ninguém ia dar crédito, irmãos. Ninguém ia dar crédito no que ele ia escrever. E nós vimos aí hoje, pessoas não dão crédito na palavra de Deus, principalmente no capítulo 53 de Isaías. Meus queridos, Isaías 53 é um capítulo incompreensível. É um capítulo incompreensível, o capítulo de Isaías 53. É um amor incondicional. É um amor incompreendível. É um amor que não tem nenhuma relação com o amor humano. É um amor que tudo, que perde tudo e não espera nada de ninguém. O capítulo 53 de Isaías é um capítulo incompreensível para o ser humano. Nesta manhã queremos meditar um pouco nesses versos, nesse capítulo. E eu pergunto nesta manhã: quantos acreditam que Deus perdoa os nossos pecados? Quantos acreditam que Deus pode nos perdoar? Que Deus nos perdoa? E eu creio que todos acreditam nisso, e é muito bom, porque Deus realmente perdoa os nossos pecados. E o que seria se isso não fosse verdade? O que seria se Deus não nos perdoasse? Meus queridos, quando falamos que Deus perdoa os nossos pecados, que Deus nos perdoa, nós pensamos aí no perdão humano. Quando nós falamos que Deus nos perdoa, nós pensamos num perdão humano. Mas não é esse tipo de perdão que eu quero falar nesta manhã. Eu quero falar no perdão de Deus, um perdão celestial. É o perdão que Deus nos perdoou. E eu pergunto a vocês: qual é esse perdão? Qual é o perdão que Deus tem para nós? Eu vou, em uma simples ilustração, eu vou mostrar para vocês como que é o perdão de Deus. Um pai chega para o filho e fala bem assim: filho, você não mexe nesse objeto, nessa cadeira. Não tire essa cadeira daqui. Você entendeu, meu filho? O menino chega para o pai: sim, entendi, papai. E ali o pai sai, vira as costas
Momentos depois, aquela criança vai e pega aquela cadeira e tira daquele local. E o pai tinha dito para ele não mexer, porque se caso ele mexesse naquela cadeira, ele iria apanhar. Momentos mais tarde, o pai volta e a cadeira não está no lugar. A criança mexeu naquela cadeira. E o pai chama a criança: meu filho, eu não te falei que você não mexesse nessa cadeira? Qual foi o trato que nós tínhamos? E a criança pode chegar e dizer: se eu mexesse, o senhor ia me bater. E ele falou: pois agora você vai apanhar porque você mexeu nesse objeto que não era para mexer. E aquela criança chega e implora: papai, não me bata. Quem sabe aquela criança até debruça nos pés do pai, pedindo misericórdia para ele não bater. Aí o pai chega e fala: não, tá bom, meu filho, eu não vou te bater, eu te perdoo. Esse é o perdão humano. Agora eu lhe pergunto: aquele pai perdoou seu filho? Sim, perdoou. Ele perdoou seu filho. Mas se tratando de Deus, quando Deus fala para nós não fazermos algo e nós vai lá e faz, mesmo que nós prostamos de joelho diante dele, pedindo perdão, mas vem as consequências daquele pecado. Eu vou explicar melhor para vocês. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus disse a eles para que eles cultivassem, cuidassem do jardim do Éden. De tudo que tinha ali eles poderiam comer. Tudo que tinha dentro do jardim do Éden eles poderiam comer, menos da árvore que estava no meio do jardim do Éden, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Dessa fruta vocês não podem comer. Interessante que aquele casal comeu daquela fruta, mas Deus tinha dito a eles: no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Deus avisou que eles iam morrer se comessem aquela fruta. E aquele casal, ele acabou comendo, desobedecendo a ordem de Deus. E nós bem sabemos o resultado de todas essas consequências: morte. Mas não era só essa morte que Deus estava falando. Deus estava falando da morte eterna. Deus estava falando ali da morte eterna. Convido a todos para a celebração de encerramento dos festejos de nossa padroeira, hoje e amanhã, com a seguinte programação. Hoje, às 3 horas da tarde, teremos aí veio dos carros alegóricos, uma válvula de escape para o homem, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, como está relatado aqui em Isaías 53. Aí eu pergunto uma coisa para vocês a respeito dessa experiência, daquele pai com aquela criança. O porquê eu chamo de que não é o perdão de Deus, é um perdão mesquinho. Eu pergunto para vocês nesta manhã: quanto aquele homem gastou para perdoar o seu filho? Quanto aquele homem sofreu para perdoar o seu filho? Quantas lágrimas foi derramada para perdoar o seu filho? Quanto custou o perdão para o seu filho? Não custou nada. Não custou uma lágrima. Não custou um sofrimento. É um perdão mesquinho, um perdão humano. É um perdão mesquinho, esse perdão humano. Deus, o perdão de Deus é diferente do perdão humano. Dá a mão. Você não quer nada, não. Meus queridos, por mais que vocês fiquem surpresos, por mais que eu fique surpreso nesta manhã, esse tipo de perdão que acabou de
de acontecer. Esse perdão não existe para Deus. Para Deus esse perdão não existe, é um perdão mesquinho. É um perdão mesquinho, não existe para Deus esse tipo de perdão. Mas aí acontece, o acusador, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, se Deus tivesse perdoado ele, se o homem tivesse chegado a Adão e Eva tivesse chegado para Deus e pedido perdão, Deus vai bater nas costas dele e falar: não, tá bom, tá tudo bem, tá perdoado. O nosso acusador, Lúcifer, ia falar que Deus era injusto, que Deus era mentiroso, porque Deus falou que teria que morrer, e agora não morre, manda ele sem consequências nenhuma. Mas como Deus fez, expulsou eles do jardim, aí vem Satanás de novo e fala que ele é injusto por causa de um pecadinho, agora ele expulsa o homem do Jardim do Éden. Deus era injusto, é um tirano, que tem que fazer as coisas tudo certinha para ele, senão ele expulsa, ele mata. Esse é o nosso acusador. E ele vai nos acusar diante de Deus. Mas o sangue de Jesus, como diz Martinho Lutero, nos lavou de todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. O sangue de Jesus nos lava de todos os nossos pecados. Agora é uma luta, irmãos. Por um lado, a sua justiça. O homem pecou, tem que morrer. Por outro lado, o seu amor. Não importa o que o homem faz, eu amo. Isto é bonito. Nesta manhã, Cristo reclama a mim e reclama a você, como seu filho. Ele reclama, ele quer nos tirar das garras de Satanás. Há muito tempo atrás, havia em uma cidade, Jerusalém, um tirano, um homem impiedoso, que matava, que estrupava. Quando dava o pôr do sol, os pais corriam, pegavam as suas mulheres, as suas filhas, seus filhos e trancavam dentro de casa com medo desse homem. Esse homem era um tirano, era um homem muito mau. Trazendo para os nossos dias, quando amanhece o dia, está em toda a capa de jornal: Barrabás foi preso. Um alívio para a sociedade, um alívio para aquela cidade, um alívio para o povoado ao seu redor. Um homem, um delinquente perigoso, de alta periculosidade, foi preso. Um homem que matava, que estrupava, que roubava, que levava terror para a sociedade, está preso. E naquela época, meus queridos, naquela época, os delinquentes, aqueles bandidos perigosos, eles eram punidos com morte. Eles tinham que pagar. E como eles pagavam? Sendo mortos. E havia um sistema ali muito bruto, que vieram lá dos Nínives, dos ninivitas, que era a morte de cruz. E aquele homem foi julgado e foi condenado à morte. E para aquilo acontecer, tinha que fazer uma cruz para ele. E aí chamaram o carpinteiro, um marceneiro ali, e ele foi até a prisão. E chegou lá, ele mediu a altura, a largura, o peso
daquele delinquente de Barrabás e foi confeccionar a cruz para Barrabás. E chegando lá, ele confeccionou aquela cruz, né? Ele ia receber dinheiro por aquilo, mas ele não estava contente por causa do dinheiro. Ele estava contente porque aquele criminoso ia sair de circulação. Aquele criminoso que fazia um terror lá em Jerusalém, ele ia ser tirado de circulação, ele ia ser morto. E aquele homem mediu lá todas as medidas de Barrabás e fez a cruz. E lá embaixo ele assinou, colocou lá Barrabás naquela cruz. E chegou lá, entregou a cruz, recebeu o seu dinheiro e saiu feliz, porque aquele homem iria morrer. Aquele criminoso iria morrer. Ia ter paz à sociedade. Mas em meio a tudo isso, houve um tumulto. Outro homem foi preso. Outro homem foi levado ao rei. Como se fosse um desordeiro. Como se fosse um tirano. E ali pediram para que aquele homem fosse morto. E o rei julgou aquele homem e não achou delito nenhum naquele homem. E ele falou: e agora, como é que eu faço? Eles pedem que eu mate esse homem por nome Jesus de Nazaré. Mas ele não fez mal nenhum. Não encontrei mal algum neste homem. E ele teve uma ideia que para ele era brilhante, essa ideia. Mas sem saber ele que Isaías já tinha profetizado no capítulo 53 que Jesus iria morrer na cruz, sobre a cruz. E ele disse assim: amanhã vai ter a festa dos judeus. E na festa dos judeus há uma tradição que um prisioneiro é liberto. E aquele homem já sei, vou trazer aqui Barrabás, esse criminoso, estuprador. Vou trazer aqui Barrabás, que todo mundo tem medo dele. E quando eu trouxer ele e o Jesus e esse homem aqui, eles vão pedir para soltar esse homem e matar Barrabás. Aquele rei falou: que ideia brilhante que eu tive. E quando chegou, irmãos, no outro dia, a multidão estava lá,